Olha, a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Que honra tê-los aqui no programa, Tinho Torquato, que trabalhamos juntos na época na TV Alese. A gente fez um doc. Isso, um trabalho Araripe sobre Coutinho. Isso, eu dirigi os atores, você dirigiu as cenas. Isso, foi maravilha. Me lembro agora, tá vendo? Muito bom. E fizemos um trabalho muito bom, muito bom. E o Sidney, que é da Secretaria de Estado da Educação, vem falar um pouco sobre a editora, a nova editora lá da editora da Educação, que está promovendo a publicação de livros dos alunos, enfim, vamos saber um pouco dessa história, você vai contar para a gente. Mas antes, aproveitando que o Tinho, que é de teatro, está aqui, eu estive lá na Galeria J. Inácio, da Biblioteca Pública Epifânio Doria, quando a FUNCAP fez uma homenagem ao Teatro Sergipano. E a gente vai mostrar essas imagens que a gente fez lá agora, depois a gente volta para cá para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos conferir a exposição Memórias Cênicas, um recorte. Vamos conferir. Maravilha, hein? Parabéns ao pessoal da Fundação de Cultura e Arte, a PRP, a Conceição Vieira, todos que fazem, a Jane Junqueira, grande guerreira, todos que fazem a Fundação de Cultura e Arte, a PRP, a nossa cultura, né? A Grazi Coutinho, todo aquele pessoal maravilhoso que tem lá. Enfim, vamos começar, já que eu estava falando de teatro, né, Sidney? Vamos começar logo com ele aqui? Fica à vontade. Tá bom? Pode ficar à vontade. Desencontro é o espetáculo? Isso. Ele estreia praticamente daqui a pouco, porque é sexta-feira, mas tem uma exibição amanhã, no sábado, na Reciclaria. Para quem não conhece, a Reciclaria fica ali em frente ao aeroporto Santa Maria, não é isso? Tinho, o que é o Desencontro? O Desencontro, ele parte de uma necessidade mesmo de fazer o próprio teatro, né? Essa própria prática, que a gente sabe que vem perdendo espaço há muito tempo, e depois dessas novas tecnologias e depois dessa nova sociedade que foi criada virtualmente, as pessoas diminuíram o acesso aos espaços de teatro, aos grandes espetáculos. Você acha que a pandemia também contribuiu um pouco com isso, né? A pandemia, ela veio reafirmar ainda mais algo que a gente já vem perdendo há um tempo. Então, de fato, não foi tão assustador para o setor do teatro quando a gente se viu sem público nenhum. Porque a gente já vem perdendo um público há um tempo, por conta a gente tem uma outra sociedade que está se relacionando que ela não é presencial, ela é virtual. Então, automaticamente, a gente já vem, quem é do teatro, essas memórias que acabaram de passar aqui, ela é muito importante, porque a gente sofre desse país que vai perdendo a memória, vai esquecendo quais são as coisas que são produzidas, quais são as coisas que têm uma potência muito grande, artística e também de cura e de educação e de sociedade, que o teatro é esse lugar. O teatro é uma arte feita com as mãos, feita com o corpo presencial. A gente não faz edição de nada, não faz nada, é tudo muito ao vivo. E a gente já vem perdendo esse espaço, pelo que a gente já sabe, né, de tecnologia. E aí o Desencontro, ele é um espetáculo que fala sobre a necessidade de se encontrar com a prática dos artistas, com a prática da arte e, sobretudo, com a prática do teatro. A gente tem shows, a gente tem espetáculos de dança, a gente tem várias outras linguagens, como filme e tal.
esses outros setores, o teatro é o que acaba sofrendo mais, assim, por conta dessa necessidade da presença. Concordo com você. Realmente, assim, e a pandemia, como eu falei na minha pergunta anterior, houve uma transformação violentíssima no modo de fazer tudo. Isso. Tudo. E o teatro não pode ficar de fora. Isso. Então, por exemplo, as lives cênicas foram... Eu me lembro agora que o Sesc promoveu um festival de arte cênica através do virtual. Fantástico, fantástico. Colocando um pouco sobre a pandemia, né? Eu, particularmente, enquanto esse artista independente do teatro, nos 2 primeiros meses, eu não tive outra opção, sendo esse artista que tem essa necessidade de praticar o teatro, que foi lançar uma oficina de teatro virtual aqui em Sergipe, que foi a primeira oficina de teatro virtual, onde as pessoas começaram a produzir virtualmente, e isso... a gente vê a força que essa arte tem. Eu produzi um espetáculo, Cárcere do Outono, que você conhece, de Uno de Alencar, o qual eu transformei ele num espetáculo virtual, e ele se chama o Cárcere do Outono Virtual, que a gente eu trabalho com câmeras de notebook. E Cárcere do Outono, no início, foi com o Valmir Sandes. Com Valmir Sandes, montado com Valmir Sandes, grande atriz, o texto é de Uno de Alencar. Eu tive a experiência de ser iluminador desse espetáculo quando eu estava começando a fazer teatro, com 18, 19 anos. E aí, quando eu me peguei na pandemia, eu me encontrei novamente com o texto de Unold, né, que ele, inclusive, me deu um autógrafo e me deu esse texto, assim. E aí, quando eu li o texto, eu entendi o que a gente estava passando, e aí eu montei o Cárcere Virtual, que a gente passou em festivais, montei um curta também, por essa necessidade de, nossa, eu tenho um celular, eu estou preso numa pandemia, eu não tenho como ganhar grana. E aí esse curta passou no festival na Europa, o qual a gente também recebeu um recurso. Então, a pandemia, ela veio, mas como eu já tenho dito assim, o pessoal do teatro, esses meninos e essas meninas do teatro, esses meninos das artes cênicas, a gente já vem lidando com essa escassez. Então, um veto e uma lei de incentivo à cultura, ela, para a gente do setor teatral, ela é mais uma tentativa de desconstrução desse processo, assim. Então, esses ataques, seja do poder maior, ou seja, da falta de escassez do público geral, o pessoal vai, sim, com certeza, para shows grandes, para shows de arrocha e de todos esses movimentos, que é muito maravilhoso também, mas, infelizmente, o teatro não chega para essas pessoas. Tem uma frase, uma fala, no Memórias do Cárcere, de Uno de Alencar, meu querido amigo, está no céu. Um dos amigos mais queridos que eu tive em toda a minha vida. O Ronaldo era mais que um amigo, era um irmão que a gente tem. E trabalhamos juntos na cultura, enfim. Mas tem uma fala que o personagem diz, em um momento assim muito forte, dizia, o que é que a gente faz com nossos mortos? Hei de encontrar eles. Essa é de uma simbologia, justamente atual. Isso. Né? Nessa cena... fantástico, Pascoal, né? O que é que a gente faz? Isso. Nessa cena, especificamente, eu coloco uma máscara né? Máscara da pandemia, né? Pandemia. No virtual. E nessa cena eu faço esse grito por esses mais de 600 mil mortos, né? Então eu faço uma pichação. Então, é isso. O texto de Unold foi escrito nos anos 60, 70. E é um texto assim... Ele fala do cárcere dele na ditadura militar. Isso. Né? A tortura, e, enfim, que agora... Bom, deixa pra lá. E aí, no desencontro também, Pascoal, eu trouxe um trecho do Cárcere. Então, porque a ideia é essa, né? A gente está fazendo um espetáculo contemporâneo, eu utilizo mudança de voz, eu utilizo remixagens, eu utilizo projeção. Então, tem essa tecnologia, tem um computador também em cena, mas também tem músicos que estão tocando ao vivo, que estão trazendo essa organicidade. E quando eu trouxe eu trouxe para afirmar que a gente tem um teatro clássico que é muito forte. Esse negócio aqui está me incomodando. Eles sempre nos atrapalham no teatro. Mas eu botei aqui justamente que estava com o Elise seu, mas eu vou tirar. Mas me diga uma coisa, você trouxe um sketch para gente, para mostrar para gente do que é o desencontro? Aqui agora sim. Para valer, um pedacinho, para aquela câmera ali. Para aquela câmera? Sim.
Como esse espetáculo ele é um pedido, eu fiz uma oração para ele, né? Então eu chamo a plateia, né, para comungar uma oração comigo. E essa oração ela fala bem assim: oração pelo amor, pelo bem de todas as crianças, pelo educar e pelo aprender. É tão difícil ensinar quem já sabe tanto sobre o ódio, pelo doar, pelo receber e pelo agradecer e pela queda desse desgoverno genocida, pela queda desse desalmado, pela calmaria, pela saúde mental e física, pela arte, pela alma livre. E que todos os corpos e seres desse mundo possam ir e voltar, com todo o amor e liberdade que houver, se encontrar e se desencontrar. Em seu próprio nome, amém. Olha aí, que maravilha, hein? Coisa boa. Fala aqui um pouco agora com o Sidney. Sidney, eu fiquei muito contente com essa iniciativa da criação da editora. A editora pertence à própria Secretaria de Estado da Educação, é isso? É isso mesmo. Explica um pouco para a gente como é que funciona. Olha, bom dia. É uma gratidão estar aqui para ter a sua audiência, porque a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, em 2019, fundou o programa editorial da SEDUC, com um objetivo muito claro de tornar possível que os trabalhos bem realizados em nossas instituições de ensino possam ser socializados, tanto no formato de livro, impresso, digital, quanto no formato de revistas, trabalhos menores, peças únicas, uma pintura, um conto, um poema, uma fotografia, que podem ser submetidos ao nosso conselho editorial, que faz avaliação de mérito para a gente socializar a produção de estudantes, de professores, de profissionais de gestão e de pesquisadores em geral. O que é legal, Pascoal, de ter esse espaço para a gente divulgar uma política pública dessa relevância, é que a gente precisa orientar as pessoas que nós lançamos agora, no dia 11 de março, o segundo edital geral. Esse edital traz uma diversidade de possibilidades de publicação que é interessante a gente destrinchar aqui um pouquinho. Por exemplo, Pascoal, quando me convidaram, eu estava com a ideia assim, qual é o escopo desse programa editorial, qual é o nosso público-alvo. E nós temos consciência de que as universidades têm suas editoras. Nós precisamos desenhar a política editorial da SEDUC tendo em vista a nossa educação básica. E aí, a primeira necessidade que surgiu foi, se nós não somos egoístas, não pensamos apenas na rede estadual, pensamos na educação pública sergipana como um todo, é interessante que a política pública do programa editorial alcance as escolas dos municípios também. Então, a gente foi desenhando um conjunto de coleções de livros que já estão na segunda edição. É interessante a gente lembrar aqui que o ano passado nós selecionamos 45 títulos distintos que já estão impressos. A empresa que venceu o processo licitatório e imprimiu as obras está aguardando só a nossa autorização para quem nos envia. A gente está nos preparativos para isso. E esse ano a gente tem uma política editorial que se ampliou. A gente trabalha desde a alfabetização. A gente criou uma coleção chamada Magia de Escrever e Desenhar, pensando na criançada que está lá assimilando códigos linguísticos ainda, que está começando a desenvolver as habilidades. É fundamental que, desde esse primeiro momento, a gente estimule a produção escrita, o convívio com o livro, o convívio com a informação, como leitor e também como os produtores, né, Pascoal? Eu estou percebendo que nós, de forma geral, estamos escrevendo mais. Eu vejo aqui pela quantidade de livros que a gente recebe para que a gente possa fazer divulgação, e a gente faz com muito carinho, com muito respeito a todos eles, né? Independente da editora, independente enfim, porque eu acho que a gente é necessário. Eu acho que o livro, apesar do e-book estar aí, querendo, né? Mas eu acho que o livro, o fato de você abrir e folheá-lo, né, e guardá-lo, eu acho que é muito importante. E eu quero dar meus parabéns ao pessoal da Secretaria de Educação, meu querido secretário, a todos que fazem a Secretaria de Educação por essa iniciativa. E eu me lembro, quando eu estudava no Colégio Ateneu Sergipense, nós tínhamos um jornalzinho no colégio.
né, que era pelo centro acadêmico, enfim. Acho que era centro acadêmico. Eu me lembro de Osmário Santos participou muito da publicação desses jornais. Eu acho que o jornal nas escolas funciona muito, muito. E é uma forma de você desenvolver esse processo, né? Mais tarde, quem sabe nós teríamos aí grandes jornalistas, grandes escritores. Isso é muito bom. Parabéns. Esse é o nosso propósito, Pascoal, porque não adianta a gente querer que a proficiência em leitura e escrita seja desenvolvida se a gente não trata do que é essencial, sim, que são as práticas efetivas de leitura e de escrita. Então, a gente vai da coleção A Magia de Escrever e Desenhar à coleção dos educadores que podem publicar a sua dissertação de mestrado, pode ser convertida em livro, a sua tese de doutorado. Além disso, a gente tem 2 revistas que estão sendo lançadas também, a SPI e a Revise, Revista Sergipana de Educação, com o objetivo de publicar as peças singulares, peças únicas. Se o estudante não tem um conjunto de poemas que permitam a constituição de um livro, ele pode submeter a qualquer instante, porque nossas revistas são em fluxo contínuo. As nossas coleções de livros recebem material que vem também da educação inclusiva. A gente sentou com o pessoal da educação inclusiva, pensou os critérios de avaliação, as possibilidades de submissão, e esse público pode submeter. O que é interessante é que nós lançamos dia 11 o edital, essa informação é muito relevante, porque o livro é um bem cultural complexo, não se faz um livro de uma hora para outra. Então, mas quando começam as submissões do ano 2022? Dia 10 de junho, então nós temos um intervalo expressivo, o primeiro semestre vai ser dedicado à produção dos trabalhos. Dia 10 de junho as pessoas podem submeter trabalho, de dia 10 de junho a 1º de julho. A partir daí, a produção editorial continua com suas outras etapas, de avaliação de mérito, de edição gráfica e impressão, com o objetivo de realmente interferir no convívio escolar com a escrita, com o livro, para a gente ver se a gente dá uma guinada na relação com a nossa escrita, com a leitura, e contaminando a criançada, os adolescentes, os profissionais de docência, todos que estão envolvidos nas comunidades escolares com esse objeto. Coisa boa, não é não, Tiago? É isso. Coisa boa. E uma coisa que eu acho importante, o livro, claro, se vai enriquecer nossas bibliotecas escolares, não tem a menor dúvida, não tem isso. Mas o livro não é também para você publicar, jogar lá na estante da biblioteca. Não, você tem que difundir. Eu acho que a difusão é fundamental. E aí a gente se coloca à disposição de vocês, manda esse material para aqui, a gente faz questão de mostrar, certo? Porque é fundamental, não é só fazer o livro, é importante que as pessoas leiam. Discutam o que foi produzido, né? Socialize as informações. Em outro momento, Pascoal, a gente vai estar aqui divulgando as nossas obras. Eu vou ficar esperando vocês. Tiago, o espetáculo será no sábado. Tio Torquato, o espetáculo será no sábado, a partir de que horas lá na Reciclaria? A partir das 19 horas, a gente vai ter essa reestreia, né? O espetáculo foi estreado ano passado, a gente está voltando. Estamos podendo voltar, né, com o público presente. E esse sábado, dia 9 de abril, lá na Reciclaria, às 19 horas, estaremos lá nos esperando para o nosso Encontro do Desencontro. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Parabéns a todos vocês que fazem da arte e da cultura a nossa história. E quero agradecer a toda a equipe também, Pascoal, do Desencontro, porque é um espetáculo que tem uma pessoa em cena, mas tem 9. Tem Denis Leão, iluminador. Fantástico. É maravilhoso. Tem Alex Macedo na música junto com Eberson, junto com Rian. E aí tem a Larissa, Léo, que são de produção. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem o Desencontro junto comigo. A gente volta já com a Maria da Guia, artista plástica, e a cantora Ana Luísa. Cultura é o que a gente faz.